A paz do Senhor Jesus, minha amada, a paz do Senhor Jesus, meu amado. Quero deixar uma palavra do Senhor para o meu coração, para o teu coração nessa tarde de hoje. Estou aqui impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu estou deixando um cenário diferente aí no fundo. Coloquei essas vidas aí, né? Aí no fundo, para dar mais alegria para o teu e para o meu coração. Nessa tarde de hoje. Eu quero deixar uma palavra que o Senhor deixou comigo hoje. Ele confiou em mim hoje essa palavra para mim estar deixando aqui para minha vida e para a tua vida nesse dia de hoje. E eu creio que é para trazer transformação para minha casa, para a tua casa, para a situação a qual você está vivendo, a situação a qual você está passando. Eu não conheço a tua situação, na raçu decanta, xanai decanta, mantuí decai, nebrianda su decanta, mas o meu Deus de raço decanta, ele conhece a tua situação. E eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar nas tuas mãos, no momento certo e na hora certa que você precisa ouvir algo da parte do Senhor para a tua vida. Vamos à leitura, está lá no livro de Abacuque, Abacuque 3. Eu quero estar lendo o versículo 17 até o 18. Eu vou estar lendo aqui as escrituras sagradas, que diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Eu quero estar somente lendo esses dois versículos aqui de Abacuque 3, 17 e 18. A história de Abacuque é uma história muito conhecida. Vocês não estão ouvindo barulho no fundo porque eu moro bem próximo assim da avenida, então tem bastante barulho. Mas foca naquilo que o Senhor tem a dizer ao teu coração nesta tarde de hoje, na raçu decanta. Olha, aqui em Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, Abacuque fica sabendo que o reinado de Judá será conquistado pelos caldeus babilônicos. Em sua aflição, ele pergunta: por que, ó Senhor, permitirá que uma nação iníqua destrua Judá? Ó, por que, Senhor? Se você for acompanhando aí, você vai ver que lá, então Abacuque, ele chega diante de Deus, e Abacuque vê toda aquela destruição. Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus. Então aquilo traz um desespero dentro do coração de Abacuque, e Abacuque olha para o Senhor e diz assim: Senhor, por quê? É como se Abacuque chegasse diante de Deus e Abacuque fizesse um questionamento a Deus. Por quê, Senhor? Senhor Jeová, né? Por quê? Por que o Senhor traz essa aflição no meio do teu povo? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que você está permitindo essa nação iníqua? Né? Por que o Senhor permite que ela destruísse a Judá? Então Abacuque ali na sua aflição, ele chega perante o Senhor, e Abacuque ele questiona o Senhor esta situação. E eu posso te dizer que muitas das vezes eu e você, nós nos encontramos dentro de uma situação parecida com essa que Abacuque estava. Às vezes nós chegamos perante o Senhor, às vezes nós chegamos perante a Deus, e nós questionamos a Deus: Deus, por que disso? Deus, por que essa enfermidade? Por que essa porta fechada? Por que, Pai amado, Pai querido, meu filho está perdido nessas drogas? Por que, meu Deus amado, meu Deus querido, essa situação na raçu decanta, xanai decanta, mantuí decai? Por que, Pai, que esta situação sentimental da minha vida, ela não muda? Por que eu estou sofrendo dentro dessa situação? Pai, por que essa pessoa tem feito uma obra de bruxaria? Então, muitas das vezes nós entramos com questionamento diante de Deus, e com o profeta Abacuque não foi diferente. Abacuque chegou aqui com questionamento diante de Deus. E Deus, no capítulo 2, ele responde a Abacuque. E o Senhor lembra a Abacuque que seus planos ainda não estão terminados, mas que serão cumpridos posteriormente. A justiça de Deus, por fim, cairá sobre os iníquos. O Senhor, ele faz questão, no capítulo 2, de responder a Abacuque. E ele fala assim, que a justiça de Deus, por fim, cairá sobre os iníquos. Aqueles que têm cometido iniquidade. Aquele que não tem servido o Senhor retamente. E engraçado que nesse capítulo 2 de Abacuque, o Senhor fala assim ainda, lá no 2:4, eis que as suas almas se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O Senhor diz assim que não importa
a situação que vocês têm vivido. Não importa o vale que você tem passado, que você tem atravessado. Nós estamos vendo muitas coisas que estão indo totalmente ao contrário daquilo que eu aprendo, daquilo que você aprende diante de Deus. Nós vemos muito se levantando contra as nossas vidas. Nós estamos vendo tanta coisa errada, mas o Senhor diz assim, que você que é justo, na Rasu decanta, Xanai decanta, Mantuí decai, tu viverá pela fé. Tu terás que ter fé no Filho do Homem, para que tu possa viver os fins dos dias aqui na terra. E o Senhor, ele responde a Abacuque. E o Senhor ainda fala para Abacuque assim, ó, o que há de vir virá e não se tardará. Ou seja, a justiça do Senhor virá sobre a terra. Ainda que você passe aflição, se você é filho de Deus, você será livrado de todas elas. O justo, pela sua fé, viverá. E o Senhor, ele vai livrar você de todas as aflições a qual você tem vivido sobre esta face da terra. Na Rasu decanta. Ebiandarabaxu decai. E aí o Senhor começa a dizer a Abacuque, o Senhor vai dizendo a Abacuque ali, e o Senhor diz assim, ó, no 2, ó, porque a terra se encheram do conhecimento da glória do Senhor com as águas sobre o mar. Meu filho andando ali atrás, vocês estão vendo, né? Mas é minha bencinha. Sobre o mar. E o Senhor, ele continua a dizer, então, minha amada, meu amado, eu não sei qual é a aflição que você tem vivido neste tempo, e ainda que você chegue diante de Deus, ainda que você questione o Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, o Senhor, ele tem te contemplado, o Senhor, ele tem te ouvido, o Senhor, ele tem te respondido, e o Senhor, se você estiver vivendo pela fé, nebrianda sudecanta, o Senhor, ele vai te responder, o Senhor, ele vai te respaldar dentro dessa situação. Se há uma calúnia sobre a tua vida, o Senhor, ele que te dá respaldo. E não adianta o ímpio se levantar contra a tua vida, porque se você tem vivido sobre fé, se você tem sido justo diante de Deus, Deus quem é poderoso para livrar-te das mãos do inimigo, a qual tem se levantado contra a tua vida. E ali no capítulo 3, que foi aonde eu li, ali Abacuque, ele reconhece diante de Deus as falhas daquele povo de Judá. O Senhor, ele reconhece diante de Deus, Abacuque, ele conhece diante de Deus as falhas dele, e Abacuque ali, ele faz uma oração ao Senhor de coração aberto. Abacuque, ele fala ao Senhor, portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por que o Senhor impulsionou Abacuque a fazer esta oração? Agora eu vou entrar naquilo que o Senhor está ministrando no meu coração para a minha vida e para a tua vida. Por que Abacuque se arrependeu naquele momento? E por que Abacuque ele entendeu? Abacuque ele se rendeu diante da presença de Deus e ele foi fazer uma oração a Deus e disse assim: Deus, não importa essa situação que eu estou vivendo, Pai, ainda que não tenha mantimento dentro dos meus armários, ainda que na minha despensa não tenha nada, dentro da minha geladeira só tem garrafa de água, ainda, Pai, que esta porta se fechou, ainda que o meu marido foi embora, o Abacuque diz assim para Deus: Deus, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Deus da minha salvação, o Deus a qual eu confio, o Deus a qual eu acredito, o Deus a qual vai mudar a minha história. Ou seja, minha amada, meu amado, se você não confiar no Deus que você serve, se você não confiar no Deus que você segue, se você não confiar naquele Jesus que foi morto na cruz por você, Deus não terá mudança de cativeiro para a tua vida e para a tua história. Na Rasu decanta. Mas se você um dia levantou as tuas mãos para aceitar Jesus, se você um dia reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida, eu quero te dizer que Deus está dentro da tua história, e o que há de vir virá e não tardará. O que há que o Senhor prometeu pela tua vida, não sei o que foi que Deus prometeu para ti, eu não sei.